Salve, salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Bora Ser Feliz. Hoje um episódio muito especial com um ser humano que apareceu na minha vida, que eu cito aqui no meu livro, inclusive, que me ajudou bastante. Dr. João Veronese, da Clínica Levi, clínico geral, com pós-graduação em dor. Doutor, é uma honra tê-lo aqui. Vou dar o livro já logo no início para o senhor. O doutor, ele me ajudou no momento que eu tive contato por meio de um outro grande amigo, o Jorge Gonçalves, e eu estava num processo de depressão. Eu estava num processo com pensamentos negativos, que eu acordava de manhã e eu não sabia o que fazer. E aquele momento, o doutor começou, passo a passo, a me ajudar a voltar à minha saúde mental, a voltar a ter disposição e etc. E eu pude, então, potencializar a minha felicidade. E aí eu quero fazer essa primeira pergunta para o senhor, agradecendo a sua presença, o seu tempo. Como é que o senhor vê a felicidade na nossa vida? Com tanta vivência que o senhor tem, pessoal e também profissional, com tantas pessoas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra, agradeço muito o livro, tá? E esses elogios são muito bons. São verdadeiros e são poucos ainda, doutor. Maurício, eu gostaria de inverter. Vou te entrevistar. Gostei, tá Vou feito. te entrevistar e vou te perguntar a você e a todos vocês que nos assistem, o que é felicidade? Dentro dos meus estudos de felicidade, a busca constante, e que ainda continuo buscando, porque é complexo, né? A melhor definição foi que felicidade é quando a minha alma ela transborda o meu corpo, ou seja, quando eu percebo que a minha condição de filho do divino, né, independente da forma que cada um se conecta, é maior do que a minha condição da terra. Isso traz um sentido pleno. E a partir daí poder fazer a minha caminhada, né? Quer dizer, ela é o centro de tudo. Tá. Eu ainda perguntaria a todos vocês e a você algo assim: você é feliz? Feliz eu sou, não quer dizer que eu estou alegre o tempo todo. Sou um bom aluno, doutor. Então, veja, a felicidade é uma coisa difícil de você fazer uma definição que seja perfeita, plena, sem dúvida, de felicidade. Tá? O que se eu quisesse fazer uma definição de não feliz, isso seria fácil. É o que mais tem, né? Tá bom? Então, antes da gente concluir sobre felicidade, eu gostaria de fazer uma lembrança, começando assim. Vamos lá atrás no Homem das Cavernas. Uhum. Você já pensou, lá atrás, no Homem das Cavernas, se o camarada estivesse assim, pleno, feliz, descontraído, olhando as estrelas do céu, ou contemplando o pôr do sol, ou contemplando o azul do céu, um bicho feroz vinha e comia ele. Vinha e comia. Aí a gente não ia estar aqui. O tigre de sabre. Tá certo? Não, então, veja, lá atrás, desde então de lá atrás, no nosso DNA já vem algumas coisas registradas. Uhum. E essas algumas coisas que vêm registradas, por exemplo, assim, esse homem da caverna, que um dia foi perto de um lago e o jacaré o ameaçou, ele guarda essa experiência ruim dentro de si. Uhum. E aí, quando ele está andando em algum outro lugar e ele vê um lago, ele retorna à lembrança e Opa, pode ter jacaré. Pode ter jacaré. E ele vai desviar desse lago. Certo. Mas a gente não precisa ficar só lá na época das cavernas. Eu diria assim, vamos imaginar, vamos nos colocar aqui em São Paulo, andando às 10 horas da noite, sim, numa rua
praticamente sem movimento nenhum, de pouca iluminação, e você visualiza que logo ali na frente passa o metrô por cima e então tem um pontilhão sem luz nenhuma. Uhum. Ou você já teve uma experiência de um assalto ou qualquer coisa, ou você já ouviu falar, e aí imediatamente acende para você: posso ser assaltado. Sim. A moça, a menina, vai pensar: posso ser estuprada. Tá gravado ali, né? Está gravado. Mas veja, a ponte ainda está lá na frente. Uhum. E o que é isso? Qual é esta sensação? Que sensação é essa? Medo. Medo. É. Medo é exatamente a antecipação de um fenômeno, né? Não aconteceu, mas que você tem uma lembrança dele do passado. Sim. E aí isso te gera uma ansiedade. Ansiedade e medo são sempre antecipações, não é? Digamos assim, o estudante fez uma prova, por qualquer motivo, foi mal na prova, e aí vem agora a prova de recuperação. Como é que ele vai para essa prova? Com medo enorme. Com medo enorme de que É. se repita o fenômeno já acontecido. É. Tá certo? Então ele vai com medo, ele vai com antecipação de fenômeno. Uhum. Eu te perguntaria, nesse estado, essa pessoa poderia se dizer feliz? Olha, na minha percepção, sim, porque a felicidade é o que manteria ela atenta. Eu coloco muito a felicidade, como o senhor disse, né, uma busca, enfim, é a busca maior do ser humano, desde os maiores filósofos. Mas a felicidade é a potência de agir, né? Tem um grande filósofo que falou isso. Então, ela está feliz, mas está com medo. Ela está feliz, mas está atenta. Porque se ela não estivesse feliz, ela não estaria com medo, ela não teria amor à vida. Então, veja, eu vou dar uma voltinha, eu vou pelas beiradas, Por tá favor. bom? Então, veja assim, eu vou colocar uma outra situação. Você já passou algum estresse na vida? Muitos. Quem de nós não A gente passou passa- um monte? Não é um só, não. Vindo um para cá, monte. inclusive, no trânsito. No trânsito, tá certo? Na verdade, o que é o estresse? Quando você está sob a ação do estresse, o que acontece no nosso corpo é que dispara Uhum. alguma coisa chamada cortisol. 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 Quando você tem um cortisol disparado, ele tem algumas ações. Sim. Uma delas é que ele anula, ele fecha, ele desaparece com os receptores de serotonina dos neurônios pós-sinápticos. Uhum. Ou seja, serotonina vem vindo, é lançada na emenda, na sinapse de um para outro neurônio, e ela não acha casinha para ela se encaixar. Ela não acha receptor. Cortisol E aí ela corta. não continua. E a serotonina é responsável pelo bem-estar, não é? Chegaremos lá. Tá. Mas, além disso, esse aumento de cortisol, ele tem uma outra ação. Já que você está falando tanto de serotonina, Sim. qual é o caminho da serotonina? Não vou perder o link, não. Tá? Certo. Triptofano Aham. é um aminoácido muito farto na nossa alimentação. Então, ninguém vai dizer que não tem triptofano, Uhum. tá certo? E o triptofano absorvido no nosso intestino, através da ação de coenzimas, será transformado em 5-hidroxitriptofano, Uhum. que com a ação de alguns cofatores, será transformado em serotonina. Serotonina. Ai, que bacana. E aqui, até o senhor falou da nutrição, me parece que banana,
abacate, são ricos em triptofano, né? Tem Não uma imensa. Não tem alimento que não tenha triptofano. Todos eles, olha só. Todos. Ninguém vai incrível. ter falta de triptofano. Então não é falta de triptofano o problema da baixa serotonina das pessoas. Não. Maravilhoso. Agora voltamos no nosso cortisol. O cortisol fez um pico. Certo. E aí ele age nesta brincadeira nossa que acabamos de descrever. O triptofano pensou em ir para 5-hidroxitriptofano, não vai mais. Não conseguiu. Ele é sequestrado e vai para outro caminho metabólico que vai nos levar a ácido quinolínico. Olha aí. E o ácido quinolínico dispara glutamato. Aham. E a hora que a gente se enche de glutamato, você fica naquela sensação de irritado, raiva. ansioso, com raiva. Então aquilo que era para virar bem-estar Foi pra levado para outro lado, Tá aí. causado pelo cortisol, que disparou pelo estresse. pelo estresse. Ora, ninguém passa uma vida sem ter estresse. Claro. E aí... Basta viver, basta estar aqui. Aí nessa situação, veja, já bloqueou a transmissão da serotonina e ainda bloqueia a formação da serotonina, eu vou ter uma baixa de serotonina. Acabou. E aí... Você está irritado com mal-estar. Irritado, ansioso. Você está feliz? Naquele momento, provavelmente não. Isso. Muito bem. Eu ainda quero abordar, baseado ainda nisso que nós estamos conversando, vamos abordar uma história mais ou menos assim. O pessoal chama de um nome conhecido que é ciúmes. Ciúmes. Bom, ciúmes pode ser ciúmes da namorada, da mulher, ou do namorado, do marido, mas pode ser ciúmes de um amigo, ciúmes das suas coisas, ciúmes. Ciúmes de um cargo de trabalho, ciúmes de algo. Exato. E aí, então, para falar de ciúmes, eu quero ir lá atrás, olhando para trás nas nossas vidas, e eu vou te perguntar assim, será que durante todo esse transcurso da nossa vida, nós nunca tivemos uma situação, por exemplo, de ser deixado do lado, ou de ser trocado, ou de ser traído, abandonado, e etc. Será que nunca? Todos tivemos. Todos nós tivemos alguma situação, quer no amor, quer na amizade, quer no trabalho. E às vezes não é nem a situação, às vezes a impressão da situação cria a situação. Criada na gente, tá certo? Bom, assim sendo, olha bem, assim sendo, nós temos lá atrás, nós temos lá dentro de nós uma marca, tá certo? E esta marca faz com que a gente até inconscientemente viva buscando sinais. Que sinais são esses? Será que não vai acontecer de novo? E esses sinais... É aquela frase famosa, às vezes burra, que a gente fala, tá bom demais para ser verdade. Isso, não é isso? Exato. Então, veja, vamos dar alguns exemplos, assim, só para a gente colocar bem claro. Vamos supor um marido que chega em casa todo dia às 18 horas. Certo. Anos a fio. De repente ele chega às 18h40. Pronto. Aonde você estava? Pronto. Para a mulher isso já é um sinal. Tá certo? E já falamos de sinal, mas isso já é um sinal. Maurício, você foi ao meu consultório, você viu que eu recebo o meu paciente, eu abraço o meu paciente, e já por diversas vezes recebo, por exemplo, uma senhorinha que vem toda enfeitada com aquele batom vermelho e dá aquele abraço e fica na roupa, me suja a camisa. Puxa, e aí? Tem algum mal? Não tem mal nenhum. Não tem, mas é um sinal. Para quem está procurando sinais, é um sinal. Acende a luzinha. Pronto. E quando acende a luzinha, o que acontece? De novo,
Cortisol. Cortisol, bom, Fica atento. explode. Risco. Isso, é um risco. É um medo de que se repita aquilo do passado. E nós vivemos assim, Pois é. até inconscientemente. Sim. E nessa medida em que nós vivemos dentro deste medo, isso vai gerando na gente uma depressão, Exato. vai gerando na gente uma ansiedade até que crônica, vai gerando na gente até um estado borderline. Uau. Tá certo? E essa é a vida que nós estamos vivendo. O senhor acha que o medo é o grande vilão hoje? Não que tenha um vilão, mas o medo é o que mais atrapalha, será? Veja, como a gente tem marcas no passado, Uhum. o medo é a situação da gente achar que possa acontecer de novo. Perfeito. Esse é o medo. É. É a antecipação de alguma coisa, de algum fenômeno. E por que eu estou antecipando um fenômeno? Porque eu já vivi esse fenômeno no passado. É um alerta para sobrevivência, né? Isso. Mas então, fora de controle... ele é muito ruim. Eu vi uma frase outro dia maravilhosa, que falava assim, 90% dos medos que a gente tem nunca acontecerão. É a grande verdade. A gente cria... Aparece um sinalzinho, e aí você, com esse cortisol, já cria toda uma fantasia, já cria toda uma história, já cria toda uma verdade sua. E que desequilibra absolutamente tudo. E que não é a verdade, nem sempre. Né? E o medo, o senhor sente que o medo ele atrai mais? Porque a gente vê nas mídias, né, nos canais, nos telejornais, etc., nos meios de comunicação, nos grupos de WhatsApp, tem sempre essa coisa do medo. Eu mesmo tenho um canal aqui, que eu tenho hoje, nesse momento, 2.000 inscritos, mas tem canais que falam de medo que tem 300 mil inscritos. Né? Então, tirando a minha capacidade, porque tem gente que talvez não goste de mim, mas o medo atrai mais do que o prazer, naturalmente? O senhor sente isso? Naturalmente. Naturalmente, né? Naturalmente. Vou transformar o meu canal, embora... não sejamos infelizes, ou cuidado para não ser infeliz. Aí pronto. Isso. Então, veja, nós tratamos aqui, assim, de uma forma bem rápida, né, algumas coisas que são do nosso dia a dia. Sim. E que estas coisas são pequenos exemplos que nós demos aqui, mas essas coisas fazem com que, naquele momento, pelo menos, você não pode dizer que você está feliz. Claro. Você tá num momento de atenção, de desconforto total, né? Claro. Isso, um desconforto completo. E você não pode me dizer que isso é felicidade. Não dá é uma discussão profunda, mas obviamente você não tem como estar bem ali. Exatamente. Não tem como. Tá bom. Como na vida do dia a dia. A gente está o tempo todo com problemas, com dificuldades, com medos, enfim. Mas voltando. Vamos pensar, então, agora em alguma coisa do outro lado também, né? Sim. Vamos pensar do outro lado. Quando a gente tem a nossa dopamina aumentada, não é aumentada, quando a nossa dopamina está normal, levemente elevada, quando nós temos dopamina, a dopamina nos faz ter uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de recompensa. Tá? De vontade, não é? Isso, de arranque. Bom, mas e como é que eu vou ter, por exemplo, no nosso dia a dia, como é que eu posso ter uma melhora da minha dopamina? Então, vamos pensar assim. Você, de repente, tem um alimento que você gosta muito. Quando você come esse alimento, nós vamos ter dopamina aumentada. Se você, de repente, não estou falando de treinamento para maratona, de nada disso, não. Mas você, de repente, sai e faz uma caminhada de 4 quilômetros, você volta com a sensação de dever cumprido. Você volta com bem-estar. Né? Nós temos outras
A bebida, por exemplo, Sim. pode desencadear isso. E O sexo. desculpa só para conectar uma coisa com a outra. A dopamina e a endorfina. Porque às vezes se confunde muito. Vai chegar lá. Não. Não? Nós não vamos confundir, não. Ótimo. Veja bem, por que é que a dopamina me traz esta sensação? Aham. Porque a dopamina, ela estimula, vou falar um nome feio, hein? Pode falar. PONC. Ponk. Eu pensava que era pior, mas... P-O-M-C. Não é Ponk. Poncan, não, porque é de Aham. M, tá certo? Aham. Ponk. É, PONC. A PONC é uma substância que o nome seria pró-opioide melanocortina. Ela é induzida pela dopamina e a hora que ela vem, ela libera beta-endorfina. Pronto. Pronto, ligamos as duas coisas. É pró-opioide Melanocortina. melanocortina. POMC. Aí vem aquela sensação de êxtase. Isso. Trazida pelo alimento que você gosta, pelo sexo, Sim. pela bebida, pela caminhada, por uma boa ação que Sim, você fez, sim. né? Perfeito. E te traz aquela sensação de bem-estar, Uhum. trazido pela beta-endorfina, que vem através da PONC, que vem da dopamina, Olha aí. tá? Então, veja, estamos dando aqui um exemplo de algo que facilita o Facilita o bem-estar bem-estar. Sim. da pessoa. Mas nós temos outras situações que podem nos trazer bem-estar. Assim como nós falamos, por exemplo, do glutamato, que te deixa irritado, que te deixa ansioso, no nosso organismo também tem uma substância endógena, fabricada então pelo organismo, chamado GABA. Ácido gama-aminobutírico. E o GABA é o contraposto da ansiedade. O GABA é o nosso ansiolítico interno, natural, que nós fabricamos, justamente para equilibrar a nossa ansiedade. Tá certo? Mas veja, eu aqui quero fazer ainda mais uma ligação. A dopamina, que a gente falava ainda agora há pouco, ela é metabolizada para noradrenalina, ou norepinefrina, como queira. E a presença da nor potencializa a ação do GABA. Entendi. Fazendo com que a gente tenha um controle maior ainda sobre a nossa ansiedade. Ok? Atinge o outro, que atinge o outro, que atinge o outro. Isto. E aqui nós estamos na subida, antes a gente estava na descida, né? E agora nós estamos equilibrando essa história. Nós poderíamos falar da serotonina, que a gente só simbolizou, só sinalizou lá na frente. Então, o triptofano vai virar 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina. Mas veja, esta substância, esta molécula serotonina, 90% dela é produzida no intestino. 90%. E o que ela faz lá no intestino? Lá no intestino, ela tem, por exemplo, uma ação anti-inflamatória. E ela tem uma ação de controle do peristaltismo do intestino. Que é um movimento, permite um bom funcionamento. Que o intestino funcione bem. Então, quando eu não tenho melatonina, meu intestino vai começar a falhar, vai começar a ficar mais para ressecado. Aí a pessoa fica enfesada. Mas tem um detalhe. Toda essa serotonina produzida lá no intestino não vai para o cérebro. Entre o nosso corpo e o cérebro existe uma barreira, chamada barreira hematoencefálica, cuja finalidade é ser um filtro para que, por exemplo, um vírus não atravesse, uma bactéria não atravesse, tá? E aí toda molécula grande não passa, tá bom? Então, embora eu possa ter
bastante serotonina produzida no intestino, isso não quer dizer que eu tenha Que ela no vai para o cérebro. cérebro. E é quando ela vai para o cérebro que você sente o bem-estar, é isso? Lá no cérebro, ela vai te trazer bem-estar. Então, eu brinco sempre com os meus pacientes, dizendo assim, olha, tem um portãozinho muito pequeno e que não passa um carro. Uhum. Mas e se eu tirar as 4 rodas e jogar por cima do muro? Sim. E se eu jogar o motor por cima do muro? E se eu jogar a direção por cima do muro? Aí, de repente, do lado de lá, eu monto o carro. Monta o carro. Então, veja, a serotonina em si não passa, Aham. mas as outras coisas passam. E aí, lá dentro do cérebro, nós vamos ter a formação de Da serotonina. serotonina. Entendi. Serotonina, que inclusive no cérebro é um neurotransmissor. Sim. Tanto que nós dissemos que ele está passando pelo nervo e aí não acha o receptor do outro lado, Sim, sim. né? Ele é um neurotransmissor. E é essa serotonina lá no cérebro é que vai nos trazer essa sensação. Que sensação é essa? Uhum. Seria mais ou menos assim, uma sensação de eu estar despreocupado, Uhum. de eu estar Em paz. tranquilo, em paz. Vou dizer uma frase assim bem boba. Tô nem aí. Nem aí. Ou então, quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Tô na boa. Essa eu nunca tinha ouvido. Tá bom? Mas veja, eu estar bem comigo mesmo é uma despreocupação. Sim. Isso não quer dizer que eu estou feliz, gargalhando, Sim, 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 sim. tá certo? Eu estou bem, Você está eu bem, está estou tranquilo, está em paz? despreocupado, eu estou relaxado. Seria essa a felicidade? Talvez não, né? Tá Porque a certo? gente precisa de movimento. Isto. Então, veja, mas além da serotonina, nós ainda poderíamos pensar em mais alguma coisa. Por exemplo, testosterona. Uhum. Aí que legal, testosterona. Testosterona, quando a gente pensa em testosterona, você já pensa no cara que malha, que vai ganhar No massa homem. muscular. E só no homem, né? E a testosterona no homem vai levar à ereção, É. não é? Mas não é só isso, não se resume a isso. A testosterona, através de uma enzima chamada aromatase, vai gerar estrógeno. E o estrógeno induz serotonina, Aham. Tanto no homem como na mulher. tanto no homem como na mulher. A testosterona tem outros efeitos. Por exemplo, ela estimula a mitocôndria. E quando ela estimula a mitocôndria vai pegar a glicose, o açúcar, a glicose, e vai metabolizar transformando em GABA, Uau. que vai me deixar É. menos ansioso ou sem Ansiolítico. ansiedade. Então, serotonina, né? GABA, tá certo? E ainda induz 5-hidroxitriptofano, Uau. que é o caminho para Caminho para produzir serotonina. serotonina. É um ciclo virtuoso. Isto, tá? Então, por isso que testosterona É tão importante, é né? importante. Agora, E ela, veja, mas ela tá, a baixa dela também está ligada ao estresse. claro, Você está estressado, ela baixa. ela baixa e abaixa todos esses Todo o benefícios. resto. É. Tá certo? Tem um detalhe que a gente não mencionou lá atrás, que é a questão do cortisol. Sim. Então, o cortisol sobe quando você tem estresse, o cortisol sobe quando você tem os ciúmes, que foram os dois Sim, exemplos sim. que a gente deu, mas sobe em qualquer... É um processo uma natural, freada né, do corpo, é um Isso. alerta. Alguém te fechou, você dá aquela freada, Libera o cortisol cortisol. vai lá em cima. A metabolização desse cortisol que bombou, metabólitos do cortisol fazem a retenção da memória negativa, do medo.
os metabólitos da quebra desse aumento Eles de cortisol... retêm a memória do medo. Retém Fica memória alerta. do Uau. medo. Você fica com isso guardado lá dentro de você. Caramba. Tá É certo? dali que vem, então, os traumas, um monte de coisa, né? Isso. Então, veja. Como é que a gente poderia definir um sujeito infeliz? Infeliz é uma pessoa que não tem vontade de nada, que pensa mal, pensa negativo, fala mal de todo mundo, fala mal da vida, não tem vontade de levantar da cama. Eu tenho alguns nomes aqui para... Eu vou resumir para você com 3 nomes. Diga. É um sujeito ansioso, Ansioso, é um sujeito cheio de frustrações, certo? tá? É um sujeito deprimido. Excelente. Com essas 3 define coisas, bem. ele é infeliz. Ele é infeliz. E nós estamos querendo falar de felicidade. É. Então, nós temos que trabalhar A infelicidade. a infelicidade. Quando você tem uma serotonina, que até agora nós falamos de serotonina baixa, e aí começamos a falar agora de aumentar essa serotonina. Sim. Quando nós conseguimos aumentar essa serotonina, a serotonina tem um efeito muito, muito interessante, que é o seguinte: olha bem, eu tenho uma frustração lá atrás, eu tenho... Só por o microfone. Pode ficar ali só puxando. Eu tenho uma frustração lá atrás, eu tenho um medo guardado lá atrás. Quando a minha serotonina se eleva, ela é capaz de reverter ou de fazer você superar isso, de forma a que aquilo que era um ponto negativo agindo no teu presente passe a ser uma experiência de vida passada. Nossa. Uma experiência, não um negativo agindo não agora. Negativo. Tá? Então, isso é serotonina. Fantástico. Tá? Eu ainda gostaria de salientar dentro disso tudo que existem os psicodélicos. Sim. Dos psicodélicos, eu gostaria de citar ketamina. Por que ketamina? Porque ela tem mais estudos, porque ela tem mais aplicações clínicas, tá certo? E o que é que a ketamina tem de especial sobre outros psicodélicos? É que ela age nos receptores AMPA, nos receptores NMDA, e ela age no receptor de serotonina. E o que consegue fazer a ketamina? Ela consegue fazer um bloqueio, um restart, um resetar, uma ruptura daquilo do passado que está agindo em você hoje, te liberando destas coisas. Cria e permite você começar a ressignificar as coisas. Né? Exato. E aí vem a experiência de vida, vem a sabedoria. Você não deixou de ter aquilo. Claro. Mas você aquilo não é mais uma ferida sangrando ardente. É uma ferida cicatrizada. É tão interessante porque o que o senhor está explicando aqui, obviamente, de um lado técnico, mas o senhor tem essa habilidade de tornar tão simples o entendimento, né, que nós, leigos, começamos a visualizar todo o processo. Mas é o quanto que, às vezes, a gente está desregulado por conta do estresse, por conta de... E que, de repente, por meio de um equilíbrio de algumas coisas tão simples, aquela dor vira experiência, vira sabedoria, vira aprendizado e te dá naturalmente força para você viver o próximo passo. Para ir buscar o próximo lago. Você citou um termo, dor. Vamos imaginar uma pessoa há 20 anos sofrendo dor. Sim. Contínuo. De Nossa. dia, de noite. Crônica, dia, né? Ali. De noite. Uma dor crônica. Essa pessoa, já tive muito disso no Tem? consultório, entra no consultório e, de repente, eu me descuido e digo, bom dia, boa tarde. E aí, como é que está? Tudo bem?
Quando eu digo isso, a pessoa diz assim, se eu tivesse bem, não estava aqui. Pronto. Mas ele não foi chato. Aham. É a condição É a dele. condição que ele está. É porque essa dor veio minando tudo, Sim. tá? Jogou num humor de dor e que vai refletir num modo de vida. Sim. E aí eu te pergunto, essa pessoa é feliz? É muito difícil, né? Se ela não tá, não tem como. Não tem como ser feliz. É. Entendeu? Ela está ali com aquela dor o tempo todo. Tem doenças como a fibromialgia, por exemplo, que a pessoa tem crônica, né? Artrite, Sim, artrose, etc. E assim vai. Sim, não. Tem muitas E a dores. pessoa está mal-humorada e vai um pouco, né? O senhor está falando da pessoa e falando do senhor recebendo a pessoa. Quer dizer, aí é onde entra a empatia, né? Que falta muito, né? Você tem que, ao atendedor, você tem que entender que este paciente que está aqui dizendo para você, se eu tivesse tudo bem, não estava aqui, ele não é aquele sujeito chato. Não é agressivo, não é mal educado. Não, ele está com uma... ele hoje, na comunidade, ele está sempre sozinho. Porque qualquer um vai dizer, aquele cara é chato, aquele cara é isso. Todo mundo se afasta. Ele está sempre afastado. Mas não vê a dor mundo. que a pessoa tem. Exato. Então... Tem uma palavra que veio aqui, uma brincadeira de palavra, entendedor, entender a dor, né? Quer dizer, quando você entende a dor, você tem uma... Você se conecta com a pessoa, né? Você para de alimentar aquilo, enfim. Então, veja bem, eu ainda queria complementar com uma observação. Com quanto a medicina, com quanto as pesquisas tenham avançado tanto, até este momento, não se encontrou nenhum... Veja, nós falamos de receptores de serotonina. Sim. O que é um receptor? A serotonina se liga ao receptor, feito chave e fechadura, e a hora que é chave e fechadura, acontece uma ação, abre a porta. Exato. Né? Então, chave e fechadura, a testosterona liga na chave e fechadura e vai acontecer a possibilidade da ereção. Vai acontecer alguma coisa. Algo, né? Muito bem. Até hoje, não se conseguiu achar nenhum receptor de felicidade. Olha aí. Então, não existe nenhum local onde você aperta o botãozinho, está tudo resolvido. Não existe. Não existe esse botão de felicidade. Tá contínuo, certo? Não, existem outras coisas, né? Euforia, que é o que o senhor ia entrar, né? A questão das drogas, dos entorpecentes e etc., eles trazem, né, essa sensação artificial. Eu vou falar disso. Então, veja, você tem, por exemplo, no uso da cocaína, no uso da maconha, mesmo no uso do THC, você tem um estímulo que essas substâncias fazem no cérebro e esse estímulo leva a pessoa a sentir um bem-estar. Mas que bem-estar é esse? Ou quando? Esse bem-estar é durante. É no momento. É quando a gente diz assim, fulano está chapado. Durante o chapado. Depois disso, não mais. E aí, durante o chapado, não é só isso que acontece. Imagina. A pessoa perde noção e ela acaba rompendo barreiras de comportamento. Sim. E acabam fazendo coisas que não fariam se não que vem um arrependimento, uma vergonha que depois alimenta o estresse, a dor, o medo e etc. Isso. E até fisiologicamente deve ter um consumo, né, de nutrientes que a pessoa, ela, quando termina o uso, ela está pior do que estava antes, né? Exatamente. É uma ilusão. E por isso é viciante, porque aí a pessoa fica buscando aquela ilusão. É uma maneira de você buscar um bem-estar. Veja bem, se você vai para a academia, eu já vi muita gente dizer assim, eu sou viciado em academia. Eu duvido Na academia, não. seja viciado em academia.
Eu duvido. Ele é viciado no prazer, Ele né? é viciado na beta-endorfina, que quando ele vai na academia e faz a liberado. atividade e desencadeia nele. É. Aí sim, aí sim. eu concordo. Tá? Mas não é viciado em ir lá e ficar puxando o peso. Não. É que aquilo vai gerar uma beta-endorfina, uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, uma sensação de recompensa. Uhum. E, veja, quando você tem esta sensação, uma sensação de que você está descontraído, Uhum. despreocupado, com a sensação de não ansiedade, Uhum. com a sensação de dever cumprido, você está se sentindo numa sensação de plenitude. De plenitude. E aí eu até aceito que você diga que você está feliz. Feliz. É. Tá certo? Mas veja que, nesse sentido, assim encarando, essa felicidade não é um tempo contínuo, É. porque nós vivemos um abarroado. Você venceu um desafio, você tem aquele momento da vitória e a próxima, agora vai para o próximo, né? Isso, aí você vai matar um leão por dia. Um leão por dia. Tá certo? A grande, vamos dizer assim, a grande sacada é a forma como você encara estas coisas. Perfeito, perfeito. Quando você consegue assumir um controle interno seu. Aham. Veja, eu vou te dar um exemplo assim. Se você aqui, ou eu aqui, te contasse um problema, olha, está acontecendo comigo isso, assim, 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 imediatamente, você diria, por que você não faz assim o assado? Sim. É aquela história, todo mundo tem a solução de qualquer problema dos outros. Dos outros. Dos outros. Do nosso, não. Exato. Você entendeu? A hora que você consegue trabalhar estas coisas, a hora que você consegue conter esta ansiedade, a hora que você consegue ter uma serotonina equilibrada, a hora que você consegue conter os disparos de cortisol, a hora que você consegue transformar o medo, aquelas marcas, as frustrações em experiências passadas de vida. Então, a partir daí, você tem condição de enxergar o presente de uma outra forma. Perfeito. E aí você vai enxergar este presente, vai atuar neste presente, sempre gargalhando? Não vai. Não. Mas você não vai deixar acontecer aqueles picos do picos. cortisol, você não vai deixar simplesmente ir morro abaixo. Sim, sim. Né? Espetacular. Você vai assim, como assim? É alguém que tem muita sabedoria. A sabedoria é exatamente isso, né? A grande sabedoria é saber encarar e resolver os problemas sem você Posso fazer uma engolir. brincadeira de palavras de novo? O senhor falou sabedoria, às vezes vem assim, saber a dor, sabedoria. Você sabe a dor, então você sabe a dor, você relaxa. Sim, né? sim. É veja, interessante isso. É aquela história de que às vezes a pessoa reza dizendo assim: Pai, dai-me forças para mudar o que eu estou vivendo. Aí ela completa a oração. Mas dai-me mais força ainda para entender aquilo que não é possível ser mudado. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Então, tem coisas que você vai conseguir modificar. Sim. E tem coisas que você vai ter que simplesmente aceitar. Ajustar. E esta aceitação que é muito difícil. Né? É onde a gente mais briga, né? Exatamente. E cada um é Exato. cada um tem um pensamento, cada um tem uma reação diferente. E o momento, porque tudo passa, né? Sim. Tudo passa. Olha, tem uma frase. Tudo passa. Todos passarão, eu passarinho.
Muito bom. Pensei que o senhor ia falar, a uva também passa, porque essa daí eu faço. Então, feito esse Muito apanhado, interessante. É um apanhado maravilhoso, porque aí é onde entra a sabedoria, e eu acho fantástico que o senhor sempre, todas as consultas, e um presente poder ter essa conversa com o senhor traz a parte fisiológica, mas que está ligado à parte emocional, mental, e, sobretudo, a essa sabedoria da gente lidar com a vida. Às vezes a gente precisa de um tratamento aqui ou ali para aliviar um pouquinho a dor, enquanto eu busco o entendimento. Exato. E hoje, doutor, não quero entrar em assunto polêmico, mas eu percebo, no meu ciclo de amigos e daquilo que eu observo, que muita gente busca um tratamento médico porque ela quer colocar um alívio da dor, mas ela não se ocupa em trabalhar a origem da dor, em trabalhar o entendimento da dor. E aí ela fica naquele ciclo. Muitas vezes tem gente que critica os antidepressivos, né? E eu falo, olha, criticar algo sem ter conhecimento, se você é um cientista, você pode criticar. Ah, não, mas é que as pessoas ficam viciadas no antidepressivo durante a vida toda. Ora, se tem alguém viciado em chocolate, a culpa é do chocolate ou da pessoa que come o chocolate? Então, eu vejo, e eu sempre falo muito claro isso, você está precisando de ajuda, busque ajuda. Você não está bem, se você está num sofrimento, se você está numa dor, busca ajuda, se humilda, pede ajuda para que alguém possa dar um alívio, e foi o que eu fiz com o senhor, né? Enquanto você podia entender. O senhor usou uma palavra, e aí eu paro de falar, prometo, que uma vez teve uma consulta que o senhor falou, você não tem resolutibilidade no estado que você está. Ou seja, eu estava numa situação de estresse, eu tinha falido, eu tinha um problema financeiro, jurídico, tinha um problema familiar, tinha meus problemas emocionais. Você não tinha dopamina nenhuma. Nenhuma. Eu estava num momento que o senhor falou, você não tem condição de ter resolução, então nós vamos trabalhar um tratamento para você passar a ter a resolução, e foi o tratamento que eu fiz ali, será de 6 meses ou algo, que me deu forças, equilíbrio para lidar com o problema. Aí sim, né, doutor? Veja, eu diria para você, como exemplo, depressão. Sim. Como exemplo, né? Eu tenho a seguinte visão a respeito de depressão. Depressão é o nome, é o apelido que se dá para a situação onde você está com serotonina baixa. Sim. Depressão, Uhum. tá bom? Eu costumo muito fazer uma associação assim. Imagina que eu tenho um tanque, uma pia, e que o esgoto dela tem a mesma vazão da torneira. Uhum. E que a pia, o tanque, está sem água nenhuma. Se eu abrir a torneira, o que vai acontecer? Da mesma vazão vai vazar, não vai ficar nada. Vai continuar sem nada, tá certo? Então, há a necessidade de que eu abra essa torneira, mas que neste momento eu também coloque um tampão a ali. tampa no ralo. Uhum. E aí vai começar a encher. Exato. E aí, a hora que ela começar a encher, chegar num nível legal, eu posso tirar a tampa. Perfeito. E aí ela vai se manter. Por quê? Porque a vazão é a igual mesma. à entrada. Entra e sai, e ela vai estar só se renovando e vai se manter. Perfeito. Então, quando a minha serotonina, como a água está vazia na minha Sim. pia, existem 2 caminhos. Uhum. Um caminho é o uso do antidepressivo, isso que a gente compra na farmácia. Sim. Vários tipos e tal. Qual é o efeito deste antidepressivo? Ele vai buscar economizar serotonina. Uhum. Então, na junção dos neurônios, a serotonina, que é um neurotransmissor, é lançada, ela vai no neurônio seguinte, se liga ao receptor e o sinal continua. Uhum. E ela fica solta ali, naquele espaço entre eles. Né? Uhum. E aí ela vai ser quebrada, vai ser degradada. O antidepressivo vai fazer ela ser
puxada de volta, fica aqui, não quebra não. Uhum. E com isso eu estou economizando. Mas, veja, economizar é uma coisa. Entendi. A outra coisa é eu aumentar a fabricação da Sim. serotonina. Ou seja, economizar é como você tampou ali, mas que mesmo... Mas se a torneira não abriu, Exato. se a torneira não abriu, nós continuamos no mesmo Continua estágio. igual. Não é? É. Então, vamos abrir a torneira. E como é que se abre a torneira? Triptofano com os cofatores, Sim. né? B3 e ácido fólico, que vão nos levar a 5-hidroxitriptofano, uma B6 que vai nos levar a serotonina. Perfeito. E aí você abriu a torneira. Exato. E aí você tem as duas coisas. Aí- E aí, na medida em que haja essa evolução, você pode tirar a tampinha, ou seja, você pode tirar o antidepressivo. Perfeito. Porque aí as coisas já estão normalizadas, o Tá triptofano produzindo, tá saindo, está sendo pronto. absorvido no intestino, o teu ácido Sim. fólico está recomposto, a tua B3, B6 estão recompostas, e aí você mesmo vai continuar E o produzindo. cortisol, ele também se equilibra a partir daí ou é um outro processo? É um outro processo. É um outro processo, tá certo? Então, veja, nós podemos chegar, inclusive, a ter, assim, tanto uso desse cortisol, né? Por exemplo, um estresse muito intenso e contínuo, que você pode levar a glândula à exaustão. A exaustão, ele para de produzir ou libera em momentos que não... Que é o estresse, né? Às vezes você está lá em casa, não tem nenhum problema, aí começa a bater o coração e etc., não? Não. A hora que a glândula se esgota, Aham. você deixa de ter. Não tem cortisol. Não. Tá Aí certo? foi uma fadiga. Aí Nossa. é uma fadiga de suprarrenal. Então, mas você tem como recuperar Aham. essa suprarrenal. Então, veja, o que vai acontecer é que nós temos não que ficar nem sem cortisol, nem Sim. ter picos altíssimos de cortisol. Perfeito. Nós temos que modular Modular o este cortisol. E na hora que a minha serotonina, meu GABA estão íntegros, eu Perfeito. modulo esse cortisol. Perfeito. E último atendimento que eu tive com o senhor, se o senhor me permite, foi um susto, porque todo mundo fala, nós leigos, a gente ouve a palavra cortisol, parece que é algo ruim, né? Que cortisol é sinônimo de estresse. E o senhor me ensinou naquele momento que o meu cortisol de manhã estava baixo. Então eu não tinha energia, não tinha disposição. E na verdade, o nosso cortisol ele precisa estar alto de manhã para que ele vá caindo ao longo do dia, né? Posso fazer uma Foi quando o senhor me brincadeira? ajudou, pode. Isso é uma brincadeira bem leiga, tá bom? Bem leiga. Vamos supor que a pessoa deitou à noite e dormiu. Uhum. E aí, quando ela dorme, a respiração vai ficar mais lenta, mais superficial, Vai os acalmando, músculos vão relaxar. Está entrando tudo no que a gente chama de nível basal. O corpo está dormindo, tá certo? Quando essa pessoa de manhã abre o olho, bum, de cortisol. O cortisol é o sininho que vai pelo corpo todo dizendo: o homem acordou, vamos trabalhar, o homem acordou. Então, entre você abrir o olho e os próximos 40 minutos, digamos assim, você vai fazer o maior pico de cortisol do seu dia. E aí depois ele vem caindo até os 40 minutos, ele vai chegar a um nível, não de zero, e aí ele vai ficar oscilando no trânsito, num telefonema desagradável, numa notícia ruim, até que ele chega às 16, ou seja, 4 horas da tarde, e a gente espera que ele esteja fisiologicamente na metade do que ele fez aqui às 8 horas da manhã. Perfeito. 8 horas, 16, mas como assim? Peraí. É que, veja, quando se pensou nesse cortisol, no pico do cortisol, teria que ser medido nos 40 minutos que você abriu o olho. Vamos supor que você abriu o olho às 3 da manhã. Tem laboratório aberto para você colher? Não.
mas você abriu o olho às 6 da manhã, mas você tem 2 horas para chegar no laboratório. Ou você abriu o olho e em 15 minutos você chegou no laboratório, mas tem uma fila enorme, vai levar meia hora, 40 Pronto. minutos para colher. Já era. Então, se tornou impossível de se fazer isso. Uhum. É até possível de se fazer quando você colhe na saliva. Uhum. Que Sim. aí você colheu, aí vai mandar para o laboratório. Mas então, para se chegar a algo mais prático, e nessa época ainda não havia coleta de saliva, o que se fez é um estudo de milhões de pessoas e se tomou como ponto 8 horas da manhã, não importando que hora que ele abriu o olho. Sim. E aí, nesse estudo com milhões de pessoas, se chegou a um determinante, um parâmetro, né? E a mesma coisa às 4 da tarde. E aí este parâmetro passou a ser referência. Perfeito. Tá? Claro que com o advento da possibilidade de você, por exemplo, fazer esse exame na saliva, você abre o olho e Pronto. vai coletar saliva. Antes dos 40 minutos, você vai saber qual foi o pico máximo que ele atingiu. Né? No 8 horas e 16 horas, você não vai ter isso, mas você vai ter referência para analisar se a pessoa está com o cortisol bom, legal, se ele está baixo, mas você ainda tem um outro parâmetro. Veja, se ele desceu, se eu pego um valor abaixo, eu fico pensando assim, esse valor está baixo porque ele vem descendo? Ou será que ele já foi lá embaixo e agora ele está subindo? Porque tanto quanto está descendo, quanto está subindo, ele vai passar pela mesma numeração. Sim, sim. E este fator de colher às 8 e às 16 é que me mostra se ele é capaz de, às 16, ter produzido metade do das 8. Ah, perfeito. Então, se ele está descendo, ele não é capaz. E se ele está subindo, ele é capaz de produzir, embora menor quantidade, mas ele é capaz de fazer a metade lá às 16. E aí você faz uma análise do gasto deste cortisol nessa pessoa. Perfeito. E é isso que determina a motivação, então, né? Quer dizer, aí o senhor consegue regular dentro do tratamento. Doutor, nós temos foi uma aula maravilhosa aqui. Eu acho que a gente podia fazer 2 horas. Infelizmente, o tempo voou. E, sinceramente, é sempre uma honra. Sempre eu aprendo com o senhor e hoje podendo deixar isso gravado, né, sacramentado. É um prazer, foi um prazer. Qual é uma dica que o senhor daria com a sua experiência como médico, tendo atendido todos os pacientes e, sobretudo, da tua experiência de vida? Qual a dica que o senhor daria aqui para todo mundo que está assistindo para que seja mais feliz? Que dica que o senhor daria? A dica, com certeza, é você, digamos assim, olhar para o seu interior. E na medida em que você vai olhando para o seu interior, buscar ao mesmo tempo o equilíbrio destas coisas que nós aqui comentamos. Porque se você, descompensado, olhar para dentro de você, aí você vai ver um horror, aí que você vai descompensar alimentar o monstro. Tá certo? Então, veja, há necessidade de um equilíbrio destas coisas para que você, equilibrado, possa olhar para dentro de você e fazer essa transformação de coisas ruins que agem até hoje em experiência de vida. Este processo de olhar para dentro de você é uma terapia, uma análise com psicóloga ou com psiquiatra, que vai te conduzir, vai te levar a enxergar estas coisas e, principalmente, não só enxergar estas coisas, mas te orientar em como enfrentar esta mesma situação quando você se deparar com ela agora, no presente. Que coisa maravilhosa. Autoconhecimento, né? Sim. Que é sempre, né? Sim. Sempre. É o autoconhecimento que vai te trazer segurança. Né? E sem essa segurança, você fica perdido. Maravilhoso. Isso bate muito com uma coisa que aconteceu outro dia.
eu estava num dos bate-papos, né? E aí a pessoa tinha um determinado problema, e aí veio nessas conversas dela olhar por um outro prisma. Imediatamente tudo mudou. Aí eu falei, mudou, né? Ela falou, mudou, mas não mudou nada. Só mudou o teu entendimento, é o que muda tudo, né? É a forma de você olhar. É isso. Coisa maravilhosa. O grande aprendizado que ficou aqui para mim foi sabedoria, saber a dor, aprender que dor que provoca, né, as situações, porque a partir dali a gente consegue começar a ressignificar. Doutor, gratidão pela presença. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que presente que foi hoje. Todos, né? Vocês também, que Deus abençoe e mantenham vocês assim, ativos, firmes, fortes. Bora ser feliz. Bora lá. Obrigado. Você que está aí, livro. gratidão, doutor. Depois o senhor dá o seu comentário, vai ser uma honra. Você que está aí, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para todo mundo. Se você não gostou, guarda no teu coração, né? E a gente fala no privado. Que Deus te abençoe, bora ser feliz com sabedoria, entender o que está pegando e como que a gente pode ter um aprendizado a partir dali. A gente está aqui para ser feliz. Até o próximo. Valeu.